Ô, batera, pode tocar o tom 1 pra mim, faz favor? Retorno. Tô sentindo retorno baixo. Retorno tá baixo. Senhoras e senhores passageiros, sejam bem-vindos e bem-vindos à websérie Caixas Pretas. Nossa viagem é oferecida pela Política Nacional Aldir Blanc através da Secretaria de Cultura do Governo do Tocantins. Quem vos fala é Gustavo Henrique Lima Ferreira, responsável pela condução desta pequena jornada pelas relações entre o teatro e as tecnologias digitais. Saindo de Palmas, vamos agora a São Paulo e a Natal, para entender como diferentes artistas lidaram também com as impossibilidades de encontro presencial durante a pandemia, para manter suas produções teatrais navegando entre caixas pretas. Bom, eu sou Vinícius Piedade, sou ator, diretor, escritor, produtor de teatro, sobretudo de teatro. Eu acho que nesse momento da pandemia específico, nós ficamos, enfim, um pouco confusos. O que podemos fazer nesse momento? Precisamos fazer, precisamos atuar, ainda bem que as instituições entenderam isso. Acho que certamente tiveram artistas que não quiseram, falaram, não, vamos esperar. E cada um foi lidando, foi se adaptando como pôde, né? Para mim, a questão era como é que eu comunico, né? Com a linguagem que não é teatro, que não é, né? E não é circo, né? Porque até o circo você pode fazer. Quer dizer... A pandemia ela chegou, tinha um delay, né? A gente ia vendo o que estava acontecendo na Europa, porque chegou primeiro lá e a gente tem os saberes ancestrais, quilombolas, indígenas. Esses saberes são saberes que estão orientando o meio ambiente do mundo, né? Então, esses saberes estão orientando esses conhecimentos. Imagina! Então, o Brasil é celeiro desses saberes, né? Não é celeiro de qualquer saber, é celeiro desses grandes saberes, né? No meu caso específico, eu fui tentando reconstruir os meus trabalhos para aquele momento, tempo, espaço específico. Me perguntaram, eu lembro que na pandemia, num dos debates depois do espetáculo, se eu achava que eu continuaria fazendo também essas experiências fílmicas, teatrais, depois que acabasse a pandemia, depois que pudéssemos fazer teatro no teatro. Na época eu respondi que... Foi um trabalho convencer o diretor de que a gente teria que fazer o projeto, a circulação virtual. Então, o Edgar Castro, que dirigiu Guerra, ele fez assim... Imagina, como é que a gente vai fazer o Guerra? E a gente falou, vamos arrumar um jeito. Experiências como a nossa não existiu no mundo. Não existe outra Teresa Cristina no mundo inteirinho. Nem na Europa, nem na Ásia, nem na África. A Teresa Cristina é única. E um pouco a nossa experiência, o que aconteceu aqui no Brasil, também foi único, porque não teve essa mobilização que no Brasil a gente viu. Cada ator estava na sua casa, a gente se conectava pelo Zoom. E a gente, então, resolve fazer uma peça especialmente para aquela plataforma, para aquele lugar, naquele momento. Foi uma coisa legal, porque teve gente de vários lugares do país e do planeta que conseguiram assistir. E a gente estreou a arte de encarar o medo, eu acho que em junho. E aí, pelo YouTube, a gente ia acompanhando os comentários, a gente lia os comentários, a gente via as coisas e conseguia ter esse mínimo de interação que, quando a gente criou a peça presencial, a gente pensou. E foi surpreendente o que aconteceu, porque, de repente, a gente estava conectado com o mundo inteiro e, de repente, a gente começou a ganhar dinheiro com teatro. A gente tinha plateias de 1.000 pessoas, o que é muito
muito irônico, muito estranho, né? Também em março ainda, a SP Escola de Teatro organizou um festival, Quarentena Festival, que foi um festival internacional. A gente teve atrações do mundo todo, assim, Portugal, Espanha, França, Suécia, Alemanha. Esse país, né? Esse Brasil que a gente tem, esse Brasil que é o nosso Brasil, esse é o nosso Brasil. Pô. Então ele tem uma potência política, geopolítica, de governança, sabe? Que a gente tem que estar atento a isso, sabe? Aqui está o nosso ponto de partida. Eu fiquei sabendo que eu era ator há pouco tempo atrás, não é de muito tempo, mas eu sou ator. Você também tem aqui, né? Quando eu tô aqui, eu não tô aqui? Primeiro porque estava todo mundo assim, duro, sem dinheiro. Agora eu já sei, agora eu falo aqui e falo lá, pra você não ficar sozinha, tá? Você percebe que isso já tem alguma coisa aqui? Apareceu uma proposta do Sesc para fazer coisas, um Sesc em Casa chamava. De que tem uma presença de gente aqui e tem lá também? Então, e entrar no digital foi um pouco assim de resolver essa questão financeira e também de trazer para dentro da pandemia a nossa participação também. Porque eu vou fazer o quê na pandemia? Vou ficar quieto esperando alguma coisa? Quer dizer, o que eu posso oferecer na pandemia? Então, estou imbuída da teatralidade, por isso que eu te dei a questão dos Sacados e Sobrados. Sacados e Sobrados teve um dia, informalmente, com pouca divulgação que a gente tinha, que éramos poucos, onde a gente não tem uma rede social grande e tal, teve um dia que a gente alcançou 5.700 pessoas no Instagram. Eu acho que essa participação... E aí mexeu com o brilho da gente, mexeu com o brilho dos criadores, mexeu com o brilho dos roteiristas, mexeu com o brilho dos atores, das atrizes, dos criadores, dos músicos, dos dançarinos. Todo mundo mexeu com o brilho. O que eu faço? Se ele está fazendo, eu vou fazer também agora. É agora, sabe? E cada vez mais que a pandemia avançava, mais a gente, nesse começo, mais a gente se desesperava. Na realidade, a gente estava começando um processo de montagem de um trabalho. Como é que a gente consegue estabelecer uma relação próxima disso? Como é que a gente consegue simular um pouco essa sensação para o público, né? Não é assim, deu a hora, entrei na live, tô lá de cueca na cama, assistindo e vou ficar... Não, as pessoas... A gente pedia num primeiro momento, você consegue ir para um lugar mais tranquilo e tal, justamente para que eu possa entrar aqui. Se eu estiver picando cebola, eu ia acompanhar mais ou menos, provavelmente achar um saco e não ia conseguir nem ir, porque ou eu tô dentro ou não tô. Essa é uma coisa. E a segunda premissa é que ao longo da experiência, que era uma experiência tecnologicamente complicada para muita gente, principalmente para as pessoas mais velhas e tal, que tinha um monte de plataformas diferentes e tal, mas mesmo para quem era muito ágil com essas coisas, era colocar sempre o público um ponto atrás, ou seja, sempre em dívida, sempre tem uma demanda que eu preciso dar conta, eu preciso decorar um código, uma senha, eu preciso não sei o quê, eu tenho que ter um papel na mão, eu tenho que ter um passaporte pronto, sempre uma coisa porque isso me faria que, se chegasse uma notificação, eu faria, não, sai daqui que agora eu não posso. Se chegasse uma notificação de uma live de um artista que eu gosto muito, eu falo, não, beleza, depois eu vejo gravado, mas agora eu não posso. Tá entendendo? Então tem um jeito de fazer, é claro, a gente reduz, claro que eu perco uma coisa, mas tem algo que a gente for tentar entender como funciona,
Tem uma teatralidade, não estou falando de teatro. Tá muito louco quando um momento de muita dor, de muito sofrimento, seja nas perdas das pessoas que morreram, seja na questão da saúde mental de muita gente e tal, a gente conseguiu levar com serenidade dentro das nossas casas e a gente conseguiu trabalhar de uma forma que seguiu ampliando os desafios, as perspectivas, ampliou nosso horizonte, assim. A gente estava ficando fora do processo da pandemia. A gente estava aqui na pandemia. A gente estava vivenciando a pandemia, entendeu? A gente não podia ficar fora.